Felicidade, desliga o teu microfone, por favor, enquanto eu estiver aqui a falar. Isso. Então, muito bom dia a todos. Estamos na 31ª Tertúlia X39, porque isto não pode parar, não é? Nós temos que fazer, como diz o nosso líder Paulo Alves, de costas ou de barriga, nós temos que o fazer. Hoje estou aqui, não estou no meu ambiente em casa, não estou em casa, estou fora. Estou num espaço de um amigo meu, por isso é que também antecipamos, para podermos fazer a tertúlia. E eu, antes de mais, agradeço às duas convidadas. Vou apresentar-me, porque há pessoas que podem não me conhecer. Eu sou Cristina Húngaro, tenho 54 anos e quero desde já dizer-vos que eu não sou médica, a minha área de formação inicial é educação de infância e eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e, sobretudo, humano. Trabalho como consultora imobiliária e trabalho também com esta tecnologia num modelo de mercado que não tem a ver com o mercado tradicional. E quero aqui, antes de mais, informar-vos que todas as declarações efetuadas nesta partilha, que vai ficar gravada, não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. O conteúdo aqui partilhado é apenas para fins informativos, nós não somos médicas, por isso não ignorem qualquer orientação médica que tenham recebido e não demorem a procurá-la devido a algo que ouviram neste vídeo ou leram em algum texto aqui apresentado no grupo. Consultem o vosso médico ou profissional de saúde sobre a aplicação de quaisquer opções ou recomendações com base nos vossos sintomas ou condições médicas, uma vez que existem doenças comuns que, no entanto, apresentam sinais e sintomas variados. Consultem então sempre o vosso médico ou profissional de saúde qualificado antes de iniciar um novo tratamento. Então, agora estamos em condições de começar a falar sobre o X39 e o porquê de nós estarmos aqui 31 semanas consecutivas nesta partilha. Então, o X39 é este adesivo. Eu não vou tirar o meu, mas tenho aqui sempre colado no computador. Isto é um adesivo com uma tela aqui no núcleo, uma tela branca, e nesta tela branca tem nanocristais orgânicos. Nano quer dizer que é muito pequeno, só conseguimos ver através do microscópio eletrónico. E cristais é algo que reflete. Isto é para ser usado na nossa pele, colado na nossa pele. Eu tenho aqui colado, mas podemos colar em qualquer parte da nossa pele. E a nossa pele emana um calor, emana uma energia. Chama-se um infravermelho, nós não conseguimos ver. E quando esse calor, quando essa energia incide nesta tela branca, ok, é devolvido para dentro do corpo, essa energia é devolvida num comprimento de onda diferente. Chama-se aí esse processo fotobiomodulação. Foto de energia, de luz, bio porque somos seres biológicos e modulação porque temos a capacidade de transformar esse comprimento de energia, esse comprimento de onda dessa energia. E então, quando essa energia é devolvida para dentro do nosso corpo, existem reações bioquímicas incríveis e o corpo começa num processo de autocura, de autorreparação, regeneração celular. Para isso, é necessário estarmos muito bem hidratados, não é preciso beber de uma só vez muita água, beber ao longo do dia bastantes golos de água e uma das transformações que ocorre é a elevação de algo que nós temos já, que é o peptídeo de cobre, GHKCU, e quando esse peptídeo é elevado, que é um peptídeo, como já vos disse, que existe já no nosso corpo, que tem um período de vida cada vez mais curto à medida que nós vamos envelhecendo, e por isso nós, quando elevamos o peptídeo, conseguimos que esses benefícios se prolonguem por mais tempo. Eu só vou referir assim aqui alguns. Ele reduz a resposta inflamatória, apoia a saúde cardiovascular, apoia a nossa saúde neurológica, apoia a regeneração nervosa, melhora a cor e suavização da pele, aumenta o crescimento e espessura do cabelo, melhora a reparação do tecido pulmonar, reduz a ansiedade e a agressividade, isto nos dias de hoje é urgente, é um SOS, ajuda a melhorar a força e resistência, promove um tempo de recuperação reduzido, melhora a nossa memória e clareza mental, promove um sono mais reparador, promove uma resposta saudável ao stress, equilibra as nossas emoções, equilibra as nossas hormonas, existe um equilíbrio hormonal, melhora a cicatrização de feridas e cicatrizes e apoia a eliminação de radicais livres. Isto é muito, mas mesmo muito importante, porque nós hoje vivemos num ambiente onde o principal problema é a toxicidade.
e nós muitas vezes não controlamos. Não controlamos aquilo que ingerimos, comemos e bebemos, aquilo que nós respiramos e muitas vezes aquilo que nós pensamos. Conseguimos controlar, mas é difícil. Então, com a elevação do peptídeo, nós conseguimos eliminar esses radicais livres. Por isso é que o corpo começa é uma sensação de bem-estar maravilhosa, ok? Por isso, toda a gente precisa do peptídeo elevado, porque à medida que nós vamos envelhecendo, ele vai diminuindo. A partir de quando nos primeiros dias, primeiras semanas desta elevação do peptídeo, em que há uma desinflamação do corpo, são reativadas as nossas células estaminais. E quando nós falamos em células estaminais, muitas vezes o nosso pensamento leva-nos para injeções de células estaminais. Há um procedimento exógeno. Nós não estamos a falar de nada fora do nosso corpo, nada desse procedimento de injeções de terceiros. Estamos a falar de as nossas próprias células estaminais. Porque esse procedimento de injeções de células estaminais exige um médico, exige um país que autorize, Portugal não está autorizado, e é um procedimento caríssimo. 25, 30 mil dólares por injeção. E muitas vezes não funciona porque o corpo está inflamado. E nós aqui com o X39 temos a possibilidade de primeiro desinflamar o terreno, o nosso corpo, e depois as células estaminais conseguem efetuar o seu trabalho. As células estaminais são como um bombeiro, ok? Elas vão para onde é necessário, que muitas vezes nós não sabemos, e levam, digamos, o material necessário. As células estaminais são células que se podem transformar, diferenciar nas células que nós precisamos. Numa célula um neurónio, por exemplo, uma célula do nosso cérebro, do intestino, da pele, dos ossos, do estômago, o que seja, ela consegue transformar-se naquilo que o nosso corpo precisa de reparar. Por isso, todos nós precisamos, todos nós envelhecemos, todos nós precisamos de elevar o peptídeo e todos nós precisamos de reativar as nossas células estaminais, porque todos nós estamos a envelhecer e estamos a perder essa capacidade. Por isso é que há algum desconforto à medida que vamos envelhecendo. E porque isto é assim tão simples e tão impactante na vida de todos nós, não é? Já somos milhares e milhares em mais de 80 países neste planeta, nós temos que continuar a partilhar estas histórias com toda a gente, ok? Então nós temos aqui duas convidadas, a Felicidade e a Leonor, e então vou passar o microfone primeiro à Felicidade para partilhar connosco. Ela, a Felicidade, está há muito pouco tempo a usar o X39, mas já tem aqui uma história incrível para nos contar. Eu vou passar o microfone à Felicidade. Felicidade, conta-nos onde é que estás. A Felicidade não está em Portugal, mas isto é possível, não é, Felicidade? Conta-nos como é que tem sido a tua experiência com o X39. Ai. O meu nome é Felicidade e eu estou na Galiza, num pobo da provincia de Ourense. Teño 70 anos, estou reformada, inda que na miña cabeza eu teño 50, ou seja, continuo a facer algunhas cousitas de traballo. E fui convidada por Benilde, porque eu durante un tempo morei en Portugal, é un país que eu adoro, e coñecía a Benilde leva moito tempo detrás de min, enviándome entrevistas, enviándome formacións, eu non ligaba para nada. Só que un día entrei e falei con ela por telefone e decidí comenzar a experimentar. Eu gosto de experimentar primeiro en min o que eu quero recomendar a outras persoas. E entón coincidiu moito ben, porque eu son diabética, non sei como é que está a medicina en Portugal, mas está aquí un bocado complicada e levaba quase un ano sin control por parte do meu endocrino. A miña médica de familia mandoume facer unha analítica, fui o día 19 fixen a miña analítica e o día 22 ligáronme do hospital para eu ir á consulta. Cando cheguei onde o endocrino, o primeiro que dixo foi: tu tes moito mal o azúcar, olha, non sei se é das inyeccións ou de que és, vai onde a enfermeira que te vexa. Está ben, fui onde a enfermeira. A enfermeira preguntoume, eu sempre puña a miña inyección na barriga e vanse creando unhas zonas duras onde é difícil que a insulina entre e entón ela dixo, olha, isto debe ser disto, experimenta a pôr na perna durante unha semana e controla todo o teu azúcar a mañá antes de tomar nada de comer, porque tes 178. Está ben, eu comecei a pôr a insulina na perna
o primeiro dia tinha 147, o segundo dia tinha 131, o terceiro 121, 125, 125, 125 e 117. Tiña unha reunión coa enfermeira e dixo, ves, foi de que tú mudaste donde puñas a inxección? E digo, no, disculpa, foi deste parchiño que eu teño aquí, isto foi o que estaba a facer, Ai, iso que é? É unha terapia que xa te explicarei, porque vou vir a próxima semana ou a outra e vou-te explicar e vou-te trazer anotado todos os meus resultados. Eh, Hoxe, onte puxe a miña inxección outra vez na barriga e hoxe de mañá tiña 112, ou seja, non é problema da insulina na barriga, é o beneficio do X39 que estaba a facer en min. Eu estou feliz por este aspecto porque eu xa deixei de tomar o comprimido do colesterol, a próxima vai ser a de atención, porque cando un ten diabetes dá unha serie de comprimidos que teñen que ir, é o que interesa aos médicos e aos farmacéuticos, tu ter unha bolita para aumentar cada día máis a situación. É certo que eu tive un ABC fase 8 ou 10 anos e teño que ter control coa atención, mas eu acredito que isto tamén se vai reducir. E depois outra cousa moito importante, eu estaba sempre cansada, eu dicía, que traballo bastante, e agora teño moito menos cansancio, teño máis vitalidade, e eu sufro moito de cólicos de rin, non voltei a ter ningún simulacro de nada, o meu rin non deu aviso ningún de nada, eu estou realmente, no pouco tempo que eu levo, estou feliz. Acho que isto é algo que nós temos que procurar que as persoas experimenten, facerlle ver que isto pode ser moito interesante para a súa saúde, non como terapia para reducir o que tú dicías de que non se deixen medicamentos, iso é a opción de cada un dispós facelo, mas que isto realmente é un futuro brillante para a nosa saúde e para a nosa maneira de estar no planeta, sí. Agradezo inmensamente a Benilde o ter compartido comigo esta oportunidade e agradezo a ti, Cristina, que estás a ser moito condescendente comigo por moitas cousas. E entón estou feliz. Eu estou realmente feliz. Maravilha. E o meu testemunho esta hora. E só estás a usar há 11 dias, certo? 11 días, 11 dias. 11 E eu días. quero Mas é que alertar. Diz. xa foi no primeiro dia. Primeiro dia que eu tiña 178, o día a seguir, que eu puxe o pensiño, o día a seguir tiña 147. E eu de Pois, mañá, sempre que facía controles, tiña moito alto, porque eu, a pesar de por insulina, eu teño moita necesidade de doce. Eles dicen, non podes comer, non podes comer. Eu, a veces, que se non compro nada de doce, teño que tomar un bocado de mel ou cualquier cousa, porque é unha cousa insufrible. E entón, cando eu comía algo así pola noite, á mañá tiña o pico de azúcar alto. Agora, eu fixen experimentos de comer incluso chocolate antes de ir para a cama, mas non de sin azúcar, o chocolate normal, ou comer, onte comí un bocado de queixo de untar con mermelada, e o meu azúcar sigue para baixo, o pico non sobe. Ou seja, incrível. iso é unha experiencia moito importante. E eu tenho que o dizer, nós temos que referir que cada corpo é único, não é? Isto está a acontecer com a felicidade assim nos primeiros dias, pode não acontecer logo com toda a gente, porque o corpo é inteligente e começa a resolver aquilo que é mais urgente. Mas é incrível o teu resultado, a felicidade. Apenas 11 dias com esses valores de insulina, há tanta gente diabética Tamén, tipo 2, não é? tamén a miña ventaxa. Qual é a miña ventaxa? Eu nunca fumei, eu non bebo, eu son saludable na comida, non é que faça moito deporte, mas en termos xerais, cando tú me coñeces persoalmente, ninguén dis que eu teño a idade que teño. Eu teño unha idade celular que non corresponde co meu DNI. E iso tamén eu Então, acho que axuda. sim, sem dúvida. O adesivo, não, Porque o eu digo sempre, X39 não faz tudo, não é? Nós também temos que fazer a nossa parte, ter muito cuidado com a nutrição, eu digo ter muito. sempre, sempre de brincadeira que eu na cabeza que teño 50, mas é certo que os teño.
E digo para a médica: "A mí non me des máis comprimidos que eu non necesito para vir nada, que eu non teño 70, eu teño 50. Eu na cabeza non teño 70, vístome como unha miúda de 50 e non quero saber nada de 70 nin 70 e tal", Amor, sabes? que querido, é isso mesmo, é isso mesmo. Então agora com o X39 é que tu vais reverter a tua idade celular. Que isto não é anti-envelhecimento, isto é mesmo reversão da idade. E vais começar, então já estás a sentir, não é? O teu pâncreas já está a funcionar melhor. Mas vamos dar tempo, atenção, isto é ainda nem um mês tem, nem 15 dias, nem 2 semanas, e é incrível. Cidade, agradeço-te imenso a tua partilha, aguardo-te aqui no Porto para te dar aquele abraço e começarmos a trabalhar e a partilhar isto com mais pessoas, não é? Porque tu ainda agora entraste e já sentes essa necessidade também de partilhar com outros e de ajudar outras pessoas, não é? Mas xa falei con algunha persoa, así deixando caer as cousas, mas xa falei con alguén, Claro, claro. É uma está responsabilidade ben? social, Pois não é, é? despois xa falamos porque eu o día 15, se non acontece nada, quero ir, Ok, minha querida. Pronto, muito obrigada. Agora tá? vamos passar, vamos passar à Leonor. A Leonor Lourenço, eu não sei exatamente onde é que a Leonor está, sei que também acedeu ao nosso convite para esta partilha. Leonor, queria que partilhasses então a tua história e dos teus, não é? Porque tu não estás sozinha nesta missão do X39. Partilha então com quem nos está a ouvir como é que tu conheceste, onde é que tu estás e como é que tem sido esta experiência com esta tecnologia. Força. Bom dia, o meu nome é Leonor Lourenço, tenho 71 anos e moro na Sapataria, Concelho de Sobral, Montagraço, que fica na zona da Malveira, para quem poderá ter mais facilidade. Então, eu um dia estávamos numa reunião e uma senhora amiga perguntou à Eugénia Botelho o que é que ela trazia, porque ela tinha o X39. E ela disse que estava a sentir melhoras por causa da fibromialgia, e então essa senhora disse: eu também quero experimentar, pode ser que seja bom para mim. E ela disse: sim, sem dúvida. E eu estava a ouvir a conversa e pensei: bom, eu tenho um problema de sono em que desde 2011, antes de 2011, que ando em consultas no Beatriz Ângelo. E os resultados foi zero. É porque eu tenho o síndrome das pernas inquietas e o síndrome vertiginoso. Então, as médicas dizem que é do síndrome das pernas inquietas, que eu não descanso, porque o meu problema de sono, eu durmo de dia e de noite. Portanto, eu, como vivo sozinha, adormecia a comer, deixava cair o garfo, a faca. Uma vez até caí do banco abaixo, só acordei quando bati no chão. Outras vezes acordava quando ia a cair, e aquilo era deixei de poder conduzir, porque ao fim de 4 quilómetros começava-me a dar o sono. Então deixei de conduzir e eu sentia-me sem qualidade de vida, porque não podia andar nos transportes públicos porque adormecia, não podia conduzir porque adormecia. Eu vivo sozinha, era um problema muito grande. E eu dizia às médicas que não tinha qualidade de vida. Mas, sabe, é do síndrome das pernas inquietas, a senhora não descansa. Mas eu não me convenci. Depois, anos mais tarde, é porque tinha um bocadinho de apneia. Eu tenho a máquina já há mais de um ano e não me fez absolutamente nada ao sono. Então eu pensei, bom, se as outras coisas nada resultou, eu também não perco em experimentar. É mais uma experiência. Então eu comecei a usar o X39. A primeira coisa que eu comecei a deixar de sentir foi o síndrome das pernas inquietas. Para o síndrome vertiginoso andava controlado com o Betacerc, 24 miligramas. E as pernas inquietas é que, pronto, não havia controle, porque a médica receitou-me um medicamento que me fazia muito mal, e então eu decidi não tomar aquele medicamento. E de maneira que foi as pernas inquietas que eu comecei a notar. Comecei a ter mais qualidade de sono,
porque eu dormia normalmente, enquanto que eu de noite, pronto, não conseguia ter realmente certas noites, não era todas as noites. Mas o certo é que o sono de dia manteve-se. E antes disso, eu comecei em novembro a usar o X39 e em agosto eu tinha ido à médica. A médica passou-me uma série de exames em que eu, quando vi o resultado dos exames, fiquei um bocado alarmada. E então o que é que eu tinha? Tinha um quisto no fígado de 6 milímetros. No pâncreas tinha calcificação de 2,5 milímetros. No baço tinha um quisto de 5 milímetros. Nos rins, eu há muitos anos tinha um quisto no rim. E desta vez já tinha nos 2 rins, com 2 e 3 milímetros. E há alguns segmentos de cintíase com calibres máximos de 5 a 6 milímetros. Pulmões, num dos pulmões tinha um quisto de 5 milímetros. Entretanto, em médica, eu quando vi estes resultados, eu fiquei, e digo assim, então eu tenho estes problemas todos, eu que detesto as pessoas têm mania das doenças, agora eu tenho isto tudo, vou enfiar isto num saco e vou ignorar isto, eu não quero ter, não quero saber, não quero assumir que tenho isto. E assim fiz. Entretanto, quando eu comecei a usar o X39, esqueci-me, tinha esquecido realmente estes problemas, só o do sono é que não. Entretanto, a médica, aí ao fim, eu comecei em novembro e em janeiro, ela mandou-me fazer novos exames. Então, quando fui à médica mostrar os exames, ela teve a ver e disse assim, estes exames não estão bem feitos. Eu disse-lhe para ela, doutora, eu também acho que não. Porque o médico estava com pressa a fazer os exames, está bom. Ele tinha pressa porque ele chegou 2 horas atrasado. E eu também acho. E ela disse assim, olha, vamos repetir os exames noutro sítio. E fui fazer os exames noutro sítio e os quistos, estas coisas todas, tinha desaparecido, menos o do pulmão. O do pulmão é que se mantinha. E então ela disse, olha, pronto, olha, não sei, os quistos desapareceram, ainda bem, pronto, mas o do pulmão, temos que ter atenção, tem que ser vigiado, daqui a 6 meses vamos repetir o exame do pulmão. E então, quando eu fui repetir o exame do pulmão, já não tinha o quisto, ao fim já estava já tinha feito os 6 meses do X39. E eu fiquei toda contente e pensei assim, bom, já estou curada, pensei erradamente, né? Fazer a pausa do mês e depois mais um tempinho. Entretanto, eu também fui à consulta porque eu tinha o ferro ferroso a 44. E a médica no Beatriz Ângelo disse, você tem o ferro muito baixo e tem que levar aqui ferro para tomar. Mas eu, como ando assim no campo, porque aquilo é entre as refeições, com o estômago vazio. E eu, quando me lembrava, era quando tinha fome, não tomava. Fui à médica, sabia outra hipótese, diz que não, tinha que ser assim. Eu assim, olha, não tomo, não me lembro, não tomo. Entretanto, fui à consulta do Beatriz Ângelo, ela manda-me fazer análises, e quando eu vou à consulta, cheia de medo, porque ela ia ralhar comigo, porque eu não tinha feito a medicação, e quando ela disse, sim senhora, dona Leonor, muito bem, o seu ferro subiu muito. E eu disse, sim doutora, então está a como? Está a 132. Até estava a quanto? Estava a 44, por isso está muito bem. Eu, quando saí lá da consulta, vinha radiante. Eu, assim, só pode ser do X39, porque eu não tomei a medicação. Eu tinha vontade de telefonar às minhas amigas a contar que, pronto, que tinha recuperado do ferro, tinha sido o X39. Entretanto, também a minha bacia tinha um desnível de 3 centímetros. Num acidente de trabalho, que não se descobriu esse problema. Eu, numa foto, é que descobri, numa foto de corpo inteiro, que tinha uma perna torta. Antes disso não tinha, e então viemos a descobrir, era da bacia, que eu tive muitas dores durante esse percurso, e
E depois eu fui a uma osteopata e ela disse, pois, porque entretanto, antes já tinha feito o exame da médica para ver qual era o desnível da bacia, porque eu falei-lhe isto da perna. E então tinha um desnível de 3 centímetros. Fui à osteopata e ela confirmou e disse, realmente você vai ter que usar um sapato com uma palmilha, tem que ir ao ortopedista, mas eu andava a tratar também no estômago a bactéria de pylori. E eu também falei lá na doutora que tinha aquele desnível. A gente já vai ver. Realmente tem, sim, senhora. Eu fui, passado uma semana, à consulta do ortopedista, mas antes disso eu voltei a ter, assim, dores na bacia. E eu assim, mas eu devia estar melhor. E agora voltou estas dores na bacia. Mas entretanto, no outro dia, eu assim, isto se calhar é melhoras, porque diz que pode acontecer com X39. Quando fui ao ortopedista, ele disse, senhor, não tem nada a 3 centímetros, tem aqui uma diferençazinha, 1 centímetro, mas vai fazer uns exames. E depois, quando eu voltei ao tratamento de biomagnetismo por causa da bactéria pylori, acompanhada com os adesivos, eu disse-lhe a ela e ela disse, vamos ver. E ela foi, realmente melhorou muito. Aí coisa de 1 centímetro, dona Leonor. E eu disse, foi graças ao X39, disse-lhe eu. E do sono, que era o meu maior problema, melhorei um bocadinho. Voltei a conduzir, já consigo conduzir 30 quilómetros, mais ou menos, mas ainda não estou 100%, porque eu cometi a asneira de ter parado o X39, porque entretanto um neto meu teve um acidente, partiu a prónia tíbia e foi operado e entretanto eu comecei a utilizar os adesivos nele, que também resultados muito bons, a médica admirou-se como ele estava a recuperar tão bem e, e descuidei de mim. Quando voltei a fazer o exame ao pulmão, já apareceu lá 2, 3 milímetros. Portanto, não estava a raiz ainda totalmente desaparecida e eu parei 10 meses o X39, o que foi um grande erro. De maneira que comigo é este testemunho que eu tenho para dar e que quando vejo alguém com problemas meto conversa e falo. Mas há uma grande dúvida nas pessoas porque não conhecem, porque estão muito habituados ao médico e como não foi o médico que receitou, e é muita dificuldade em realmente as pessoas utilizarem. É Pronto, normal, da minha sabes, é parte, normal. Olha, Leonor, da minha parte, eu estou encantada, porque em relação a estou encantada com o teu testemunho. Quando nós pensamos 71 anos, não é? É natural que as células estaminais já não estão ativas, nenhumas, não é? Ou uma percentagem muito pequena, porque aos 60 nós temos menos de 10, não é? Por isso, com 71, se não fosse o X39, tu continuavas a ter esses desconfortos, essas condições, não é? E cada vez pior. E eu realmente entendo-te como tu não te podes calar, porque essa questão do sono, que está a demorar mais tempo, mas entretanto, todas essas questões que tu tinhas nos teus órgãos que foram sendo reparadas, é maravilhoso. E realmente não dá para parar, porque tu não tens células pois, estaminais ativas e depois é um regredir e voltar à situação inicial. Por isso, isto é como eu costumo dizer, eu como sopa e fruta todos os dias, não é? Isto não cria pois, habituação, mas deve fazer parte do nosso dia a dia, porque todos nós, o relógio não para ninguém, não é? Todos nós estamos neste processo de envelhecimento. E se nós pudermos desfrutar da vida com qualidade e dignidade, sem dar trabalho ao outro, não é? E tu vives sozinha, isto é uhum, maravilhoso. O que tu partilhaste hoje, tu não imaginas que a lufada de luz que tu possas estar a dar na vida de alguém.
de tanta gente idosa de terceira idade que está sozinha e que pode realmente estar a viver de uma forma digna, digna. Eu agradeço-te Ah, ah, imenso, Leonor, realmente. o Queres meu acrescentar sono, alguma coisa? o meu sono também piorou um bocadinho. Também piorou um bocadinho com a paragem de, do tratamento, do X39. E o que eu posso dizer é que sinto uma alegria muito grande e a minha vontade era que todas as pessoas acreditassem e usassem o X39. Pelo menos eu quando comecei a usar pensei, se não me fizer bem, mal também não faz, não perco nada em experimentar. Só Exatamente. posso Mas ganhar. claro, mas E, sabes que isto e também é muito revolucionário, mas acaba, desculpa, não te quero interromper. Também utilizo nos meus animais, com resultados, e pronto. E não, Maravilha. não, é como digo, eu se pudesse, todas as minhas amigas e a minha família utilizavam o X39. Isso é maravilhoso, mas em O relação ao cabelo, ceticismo, diz. O cabelo. o meu cabelo também estava branco, agora já está cinzento, era muito fraquinho, e já o cabelo melhorou também. Ah, e pronto, eu só espero é que realmente o X39 possa ajudar muitas pessoas, que as pessoas deem o benefício da dúvida e experimentem, porque não temos Vale a nada a pena, perder e só vale a poderemos pena. ganhar qualidade de vida, porque qualidade de vida, que era o que eu dizia à médica quando ia lá ao Beatriz Ângelo, porque eu vi que elas paravam naquilo das pernas inquietas. Eu dizia, doutora, daqui a amanhã eu hoje tenho vitalidade para fazer a minha vida normal. Daqui a amanhã já os anos não me permitem que eu faça, então eu não tenho qualidade de vida já. Quando eu chegar à altura de não ter qualidade de vida, eu já não tenho qualidade de vida há muito ano. Claro. E pronto, E e é olha, em isso. relação ao ceticismo, é normal que as pessoas fiquem céticas, porque nós, durante muito tempo, qualquer desconforto que nós tenhamos é farmácia, não é? O médico também só sabe isso. E o nosso papel, enquanto mensageiros desta tecnologia, é educar as pessoas, mas também nós não podemos, faltar a esse respeito do tempo de cada um, percebes? Porque as pessoas estão formatadas para a medicação, para o médico é que sabe, o médico também não conhece outra forma, outro caminho, por isso nós temos que persistir nesta reeducação dos nossos amigos, da nossa família, mesmo desconhecidos, não é? Temos que levar esta mensagem porque as pessoas não conhecem e é algo mesmo muito revolucionário, não é? David Schmidt, que é o inventor desta tecnologia, está a revolucionar a ciência, a saúde, a medicina, não é? Porque lembrou-se de aproveitar a nossa própria energia para que o nosso corpo fizesse esse processo de autocura e regeneração. Isto na história da humanidade nunca ninguém concebeu tal ideia, por isso é muito revolucionário, é preciso nós acreditarmos. A Benilde, em relação à felicidade, insistiu. De facto, nós não podemos desistir, porque nós sabemos aquilo que temos nas mãos e é uma responsabilidade muito grande, porque se nós não soubermos, está tudo bem. Mas depois de sabermos esta transformação que podemos ter na vida das pessoas, nós não nos podemos calar e partilhar, ir partilhando com toda a gente e esperar, dar tempo a que a pessoa possa assimilar e educar-se para que possa ousar experimentar. Leonor, é isso. Só espero que tu nunca pares a tua partilha, porque os teus resultados são incríveis. E não há dúvida que ter 71, ter 80, ter 90 e poder desfrutar da vida com essa qualidade, sem dar trabalho aos outros, é maravilhoso. O nosso objetivo é realmente patechar todas as pessoas, não é? E vamos continuar nesta missão, se É, cada um fizer o seu trabalho. Olha, agradeço-te imenso. O nosso tempo já passou, meio-dia e meia, nós só queremos fazer 30 minutos de tertúlia. Eu agradeço-te mais uma vez. Hoje a nossa querida Elizabeth de nada. Faquinha ainda Obrigado está em eu. consulta, não pode aparecer. Obrigada à felicidade, obrigada a ti. Todas as pessoas que estejam a ver esta tertúlia ou que possam ver depois a gravação, falem com a pessoa que vos convidou, porque nós aqui estamos a trabalhar
com a corrente do bem, cada um é responsável por esta mensagem que partilha com o outro, por isso, se tu estás aqui a ouvir isto e queres experimentar, fala com a pessoa que te convidou para este grupo ou que partilhou contigo esta gravação e vais ter a oportunidade de ter toda a informação e de poder experimentar esta transformação ao nível físico, emocional, espiritual, que isto é maravilhoso. Obrigada, Leonor. Até à próxima, está bem? E obrigada a David Smith É pelo tempo e dinheiro que dedicou à descoberta do X39. incrível. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia.